Vamos com mais uma book tag no canal? Oi gente, hoje eu vim responder a book tag Surtei Mais Passo Bem, criada pela Paola do Livros e Fuxicos. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comenta, compartilha esse vídeo aqui e também não esquece de assinar o sininho da notificação. E se você ainda não segue o Estante de Papel no Instagram, vou deixar aqui pra vocês. Lá a gente interage bastante, eu faço brincadeiras nos stories e vocês acompanham também o que eu tô lendo em tempo real, assim a gente consegue discutir um pouco sobre as nossas leituras. Lembrando também que você pode comprar os livros que eu citar aqui no vídeo ou qualquer outro produto pela Amazon usando o meu link e aí você me ajuda muito no crescimento do canal. Então vamos lá, são 8 perguntinhas, é uma tag bem rapidinha, vamos lá. A primeira pergunta é: Surtei Mais Passo Bem, um livro com um final surpreendente. E eu escolhi então Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Eu vou deixar a capinha dele aqui porque eu li ele em e-book. E nesse livro então a gente vai conhecer o Jake. Ele tá indo em direção à casa dos pais dele e tá levando com ele a namorada dele. E ela está pensando em acabar com tudo. E a gente não sabe o que é esse tudo com o qual ela quer acabar. A gente só sabe que ela tem esse pensamento recorrente de que ela precisa acabar com tudo e de que tem alguém tentando falar com ela durante toda essa viagem que ela tá evitando. A gente sente muito uma tensão no ar, mesmo que a gente não entenda direito o porquê. Ela começa a esmiuçar o relacionamento deles, a relembrar a infância dela, o início do namoro deles, que é uma coisa muito recente. E quando eles chegam então na casa dos pais dele, essa tensão se intensifica e a gente começa a questionar o que é real e o que não é. Eu fiz inclusive um vídeo comparando o livro ao filme da Netflix, já não tem muito tempo, é um vídeo recente. E o que eu gostei muito desse final foi o que ele me fez sentir. Eu acho assim, em determinado momento da leitura fica um pouco claro qual vai ser o desfecho, mas quando eu terminei de ler, eu me senti ansiosa, eu senti medo mesmo, eu não conseguia dormir, meu coração estava acelerado, porque o livro, a narrativa do livro tem uma tensão muito forte, onde a gente questiona o tempo todo o que está acontecendo, ou quem está presente naquela cena. Então o que eu mais gostei, o que mais me surpreendeu nesse final, não foi assim o desfecho em si, mas sim o que esse livro me fez sentir quando eu terminei de ler. Pergunta de número 2. Coração bateu mais forte, um casal apaixonante. E eu escolhi a Claire e o Jamie de Outlander. Eu amo essa série, já li até o 3º livro. Nesse primeiro livro aqui, ele se passa logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Claire, ela acabou de voltar para o Frank, o marido dela. Ela era enfermeira na guerra, então eles ficaram um tempo separados. Eles resolvem, então, viver uma segunda lua de mel em Inverness, nas Ilhas Britânicas. E a Claire, ela é atraída aí por um círculo de pedras ali, um monumento com histórias fantásticas. Até que ela tá lá visitando esse círculo de pedras e ela acaba indo parar em 1743 na Escócia, na época dos clãs guerreiros. Ela simplesmente viajou no tempo. E neste novo local onde ela tá, nessa outra época onde ela tá, ela vai enfrentar vários perigos, várias aventuras mesmo que ela vai ter que viver para se salvar. E para isso ela vai ter que contar com a ajuda do Jamie, que é um desses guerreiros. E ela vai começar a ficar dividida entre o Jamie e o Frank, o marido dela, porque afinal de contas ela não sabe se ela vai voltar pra casa. E na verdade ela começa a questionar onde é o lugar certo dela, onde ela realmente deveria estar. Eu amo essa história de verdade, como eu já falei, eu li até o 3º livro. A Clara e o James, pra mim, são muito fofos juntos, é um casal muito bonito juntos, assim, a maneira como eles vão construindo a relação deles ao longo dos livros. Como eu falei, eu li até o 3º e até o 3º eles amadureceram muito juntos, aconteceu bastante coisa na história deles, então eu gosto bastante deles como casal e gosto deles também como pessoas separadas construindo aqui essa história, adoro e indico pra todo mundo. Dormir pra quê? Um livro que te fez virar a noite lendo e eu escolhi A Sombra de Outubro, quem me acompanha sabe que eu amo esse livro, eu falo muito dele aqui. Ele é um livro curtinho, ele é super rápido, acho que eu só não li mais rápido porque eu precisava dormir e acordar para trabalhar, mas eu amo essa história. Aqui essa história então se passa em outubro, na Dinamarca. A gente tem um serial killer que está mutilando as suas vítimas e ele deixa pequenos bonecos de castanhas nos locais dos crimes. E aí 2 detetives, um homem e uma mulher, eles vão se unir para desvendar esse crime e eles descobrem que nesses bonecos de castanha tem a digital, né, de uma menina que foi considerada morta. Ela desapareceu há mais de um ano.
E o homem se entregou e disse que matou essa menina, ele tá preso, então ele jamais poderia ter feito esse crime. Então agora, além de descobrir quem é esse serial killer e parar ele, porque ele continua matando essas mulheres, esses detetives têm que descobrir qual é a relação dele com essa menina que desapareceu, que é filha de uma política muito influente aí na cidade onde os casos estão acontecendo. É um livro muito incrível porque ele tem vários plot twists, o final dele é muito bom, porque realmente foi uma coisa que eu jamais suspeitei ao longo da história. Eu gostei muito de como tudo se desfez aqui, ele tem um final um pouco aberto, o caso é solucionado, mas os personagens têm um final meio aberto, então eu queria muito que esse casal de detetives continuasse nos contando outras histórias, né, descobrindo, desvendando aí outros crimes, porque realmente é um livro que eu devorei, passei a noite lendo e quero muito ler outras coisas desse autor, porque deve ser tão bom quanto. Fazendo birra, um personagem chato e correndo o risco de dar aí alguns spoilers, Tamlin. Não, galera, a gente não gosta dele, ele não é uma pessoa legal. Aqui nesse livro, a Feyre, então, ela foi feita, né, e agora ela tem os poderes dos 7 grão-feéricos, então ela é uma criatura muito poderosa. Ela tá aqui relembrando e sofrendo tudo que ela passou pra salvar o povo ali do Tamlin. E ela tá começando a se questionar por que ela se sente tão bem perto do Rhys, o que ele tem que fazer ela se sentir tão bem. Vários segredos começam a ser revelados aqui, vários personagens novos começam a surgir, a gente começa a entrar um pouco mais nessa história, conhecer melhor esses personagens, as intenções deles, né? Tudo começa a se caminhar aí pro livro final. E a gente descobre que o Tamlin, na verdade, é uma pessoa intragável, né? Essa pergunta é um personagem, tipo, que faz birra, é o Tamlin, né? Porque ele é totalmente birrento, ele deseja a Feyre como uma propriedade dele, então ele é um personagem insuportável. Acho que quem tá lendo o primeiro livro nem imaginava, né? Mas é verdade, o Tamlin é muito chato, galera. Na Base do Grito, um livro que te dá vontade de gritar de raiva. E eu escolhi Todas as Cores do Céu, que foi uma história que mexeu muito comigo. Essa história se passa na Índia, ela começa, se eu não me engano, em 1986. A gente vai conhecer a Mukta, ela é uma menina de apenas 10 anos, e ela é forçada a passar por um ritual da sua casta, onde basicamente ela se torna uma prostituta. Um homem que descobre o que está acontecendo, ele resolve salvar a Mukta e resgata ela, leva ela para casa dele, onde ela vai viver com ele, com a esposa e com a filha dele, a Tara. E a Mukta e a Tara começam a crescer então como amigas. Apesar da Mukta ser como se fosse empregada da casa, ela e a Tara se tornam muito amigas, mas um dia essa amizade sofre um baque muito grande porque a Mukta é sequestrada. A Tara cresce, ela se muda para os Estados Unidos, mas ela nunca deixa de lembrar e de se preocupar com a Mukta e nem deixa de procurar a amiga. Então, anos depois, ela volta para a Índia para tentar reencontrar a Mukta, entender o que aconteceu com ela e seguir os rastros dela. Esse livro ele é um retrato muito forte da Índia contemporânea. A gente entra aí num submundo muito intenso onde essas coisas acontecem. E eu acho que o que mais me fez gritar de raiva, no sentido figurado, foi que essa história é baseada em fatos reais. Esse ritual pelo qual a Mukta passa, ele realmente existe. Então, às vezes, eu precisava parar de ler para digerir essa história. Porque se isso está acontecendo aqui no livro com uma personagem fictícia de apenas 10 anos, isso deve acontecer com outras meninas, não só na Índia, mas, né, ao redor do mundo todo. Então esse livro mexeu muito comigo, eu precisei parar por vários momentos para ler, porque ele trata disso tudo que acontece no livro de uma maneira muito real. A narrativa da autora é incrível, a maneira como ela nos conta essa história é muito emocionante. A Mukta é um personagem muito forte, ela passa por coisas inimagináveis e a gente vai acompanhando isso através dos olhos da Mukta e da Tara, os capítulos são intercalados, então a gente sente toda essa intensidade, tanto da Mukta que tá passando por isso, quanto da Tara que tá tentando encontrar a amiga de algum jeito. É um livro muito forte, muito intenso. Eu acho que todo mundo deveria ler, porque ele realmente mexe com o nosso sentimento e nos coloca um pouco pra pensar no outro, no que o outro passa, na dor do outro, no sofrimento do outro. Então acho que não poderia ser outro livro para essa pergunta. Próxima pergunta. O segredo foi revelado e o personagem surtou e o leitor também. E eu escolhi esse livro aqui, Faca, do Dionesbo. Quem me acompanha sabe que eu sou muito fã do autor e que pra mim esse é atualmente o meu livro preferido dele. Aqui o Harry Hole, o nosso detetive, o personagem principal dessa série, tá enfrentando o caso mais difícil da carreira dele no momento mais difícil da vida dele também. Uma mulher é encontrada morta dentro da casa dela, onde portas e janelas estão fechadas. A polícia começa a investigar esse caso
E paralelo a isso, né, no dia seguinte ao crime, o réu acorda na casa dele sem se lembrar de nada e ele tem manchas de sangue espalhadas pela roupa. Então, além de tentar ajudar essa investigação, ele vai ter que tentar entender por que ele tem essas manchas de sangue. Só que, além dele não se lembrar de nada, ele é afastado da polícia por conta do momento que ele está vivendo na vida dele e por conta da ligação dele com esse crime, ele é afastado e não deixam que ele investigue esse crime. Então ele começa a fazer tudo sozinho, por conta própria. E quando o assassino e o motivo é revelado, meu Deus, pra quem acompanha a série, meu cérebro explodiu. O Harry surtou e eu surtei junto, gente. Eu fiquei assim, meu Deus, juro, fiquei muito chocada. Foi muito maravilhoso, esse é outro livro que eu devorei. Maravilhoso no sentido assim, foi um grande plot twist, né? Porque realmente não é maravilhoso depois que a gente descobre quem é o assassino e por quê. Mas foi um grande plot twist na história, mudou totalmente o rumo da história da série inteira. Então eu tô muito ansiosa que o autor lance mais livros dessa série. Eu achei que esse livro aqui terminou muito como se fosse o último livro da série, mas eu espero que não. Porque assim, gente, né? Quero mais de Harry Hole na minha vida, porque realmente foi um livro incrível, fantástico. Não tem pra ninguém. Próxima pergunta, então. Chorei, mas passo bem. Um livro que fez você chorar. E sempre que tem uma pergunta assim, eu cito esse livro aqui, Extraordinário, porque é um livro que realmente me emocionou muito. Acho que muita gente conhece por conta do filme, que também é emocionante. Aqui a gente vai conhecer o August, ele tem apenas 10 anos. E ele sofre de uma síndrome genética, uma doença rara que causa uma deformidade facial. Então ele já passou por várias cirurgias e complicações médicas e por isso ele tem um rosto diferente. Ele nunca frequentou a escola, mas agora ele foi matriculado em um colégio em Nova York, então ele vai começar a frequentar a escola. E quando ele chega na escola, ele começa a sofrer bullying por conta da aparência dele. E o August, no começo ele sofre bastante, mas ele resolve usar isso a favor dele e mostrar para os colegas de escola dele que ele é um garoto normal, que ele só quer fazer amizade, se divertir e ser amado. E a gente tem aqui os capítulos narrados por vários personagens, não só o August, então a gente tem também outros personagens que convivem com o August nos contando tudo isso. E é muito emocionante a maneira como o August lida com as coisas, a bondade no coração dele, como ele transforma as pessoas ao redor dele é muito emocionante. Eu lembro que eu chorei muito com esse livro e lembro que chorei muito no cinema também porque é uma história emocionante. O Surto foi épico, o livro mais intenso do ano. E para isso eu escolhi Caminho de Casa, que eu vou deixar aqui também porque eu também li ele em e-book. E esse livro ele mexeu muito comigo, não só por conta da narrativa diferente, mas por conta da história. Nesse livro a gente vai conhecer duas irmãs, a Effia e a Ezzy. Elas não se conhecem, elas nasceram em aldeias tribais diferentes em Gana no século XVIII. Uma delas, ela é comprada por um colonizador inglês e ela vai viver muito confortável em palácios e tudo mais. E o filho que ela teve com esse colonizador, ele é mandado para a América para estudar, então ele vai ter um futuro brilhante. Enquanto isso, a outra irmã, ela está nesse mesmo castelo onde a irmã mora, mas ela é uma escrava, ela vive ali nos porões, em condições subhumanas, e ela vai ser vendida, né, vai ser levada para a América para ser vendida como escrava na América. E a partir daí a nossa história começa. Nós temos então capítulos alternados, onde cada capítulo nós vamos acompanhar a próxima geração dessas irmãs. Então a gente começa com elas, e aí o próximo capítulo a gente tem essa geração de uma delas, depois a geração e depois a outra geração, e assim a gente vai até os dias atuais. Esse livro ele deixa a gente com uma sensação de que a gente queria mais, porque a gente tem apenas um capítulo de cada personagem. Então a gente acompanha um pouco da vida deles, e aí acontece algo decisivo, e a gente muda pro próximo, né, pro filho, pro neto, enfim, a gente vai acompanhando a próxima geração. E esse livro nos mostra o que a escravidão causa na vida de uma pessoa, na vida de toda uma família, de toda uma geração, o quanto a escravidão impactou e continua impactando gerações e gerações de famílias, né? E o quanto essas duas irmãs que tiveram destinos completamente diferentes, o quanto a vida delas vai mudar aí ao longo de muitos e muitos e muitos anos. É um livro incrível, a gente tem personagens muito intensos, como elas não se conhecem, em alguns momentos os personagens acabam se relacionando ao longo dos anos, mas sem nunca saber que são da mesma família. E a gente acompanha o cenário político, o cenário econômico também nos Estados Unidos ao longo de todos esses anos. E o quanto a escravidão, o preconceito e o racismo continuou existindo ao longo de todos esses anos e o quanto isso impactou toda essa família. É um livro muito incrível. Ele foi eleito um dos 100 livros mais notáveis
do ano que ele foi publicado. Eu não sei que ano foi, eu li nesse ano, mas eu não sei se ele foi publicado esse ano ou no ano passado. Mas é um livro muito incrível. Eu gostei muito da experiência de leitura, por ser uma narrativa completamente diferente do que eu já li. Gostei muito da construção da história, da gente acompanhar a história ao longo de muitos anos através dos olhos de personagens diferentes. Então eu indico pra todo mundo, é uma leitura fantástica. Pra mim foi uma leitura muito intensa, me trouxe vários sentimentos, mas foi muito bom conhecer esse livro e ter essa experiência de leitura. Bom, gente, essas então foram as minhas respostas para essa tag. Eu vou deixar as perguntas aqui no box de descrições. Vou deixar também o meu link da Amazon para todos esses livros que eu citei aqui no vídeo. Assim vocês ajudam muito o crescimento do canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e até mais!